Nós vamos então para o nosso estudo do livro Agenda Cristã. O nosso texto de hoje é o número 45, Sempre Chamados. André Luiz traz para nós aqui reflexões importantes sobre a nossa vida aqui no mundo material. Porque, de um modo geral, nós temos sempre o foco, nas preocupações que são relativas à nossa presença aqui no mundo. Então nós trabalhamos para o nosso sustento, trabalhamos na organização aqui da nossa vida, da nossa rotina, da nossa sustentação, das atividades que nós desempenhamos. E quando nós pensamos no mundo espiritual, geralmente nós pensamos para onde nós desejamos ir e muitas vezes nos esquecemos do que nós fazemos para ir, pelo menos para a condição que nós tanto desejamos. Nessa mensagem de hoje, Sempre Chamados, ela desperta em nós uma grande responsabilidade que todos nós temos. Essa responsabilidade trata exatamente da filosofia que nós abraçamos, do compromisso que nós assumimos conosco mesmos, a partir do momento em que nós escolhemos como modo de viver uma filosofia que ela se apresenta para nós como transformadora, como renovadora, fortalecedora, e que muitas vezes também exige de nós um tanto de sacrifícios, porque como nós estamos habituados a viver na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente de um modo mais individualista, quando nós pensamos numa filosofia que nos coloca como referência alguém que nos ensinou o amor pelo mundo, nós começamos então a sacrificar os nossos interesses individualistas, começamos então a sacrificar a cada um de nós, sacrificar a nós mesmos. André Luiz inicia dizendo para nós que o cristão é chamado a servir em toda parte, falando de serviço e falando da filosofia cristã. E aí então nós devemos analisar aqui a nossa vida no modo como nós conduzimos os nossos compromissos. Então nós, claro, já somos educados desde o início naquela preparação intelectual, naquela nossa capacitação para exercer uma profissão, para ter ali o nosso sustento, para ter ali o nosso salário, depois ali tentarmos organizar o nosso pequeno patrimônio da melhor forma possível, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha segurança. Então quando nós falamos em serviço, que é exatamente ali o objetivo desse servir, a nossa referência é exatamente, são exatamente todas as atividades que nós desempenhamos aqui no nosso mundo, até mesmo dentro do campo da caridade. A caridade também, nós aprendemos que ela tem um significado muito maior quando ela é executada dentro do campo material. Então é quando nós oferecemos ali objetos, oferecemos valores, oferecemos alimentos, participamos de uma atividade braçal. A ideia da atividade intelectual e da atividade moral, ela é muito pouco valorizada para cada um de nós. Nós sempre precisamos ter um resultado que para nós ele seja expressivo. Nós vemos isso, por exemplo, algo que é muito comum na nossa vida cotidiana, aqui no nosso mundo físico, é exatamente a ideia da administração pública. Nós percebemos que os maiores trabalhos, aqueles que dão mais, que fazem mais propaganda de uma determinada administração, são exatamente as grandes construções. Então são pontes, viadutos, são edifícios, E quando nós falamos naquela parte do social, em que nós temos que ficar sustentando as pessoas, a ideia que se tem pelo menos indefinidamente, porque é algo que nunca acaba. Quando você faz uma construção, você tem um planejamento, você tem o início, você tem o fim, você entrega, e ela fica ali então, entre aspas, perpetuada, como símbolo de uma grande construção. No campo social, você tem que manter aquelas pessoas durante um período muito longo, sem que isso apareça
seria o fornecimento de uma medicação para tratar de uma doença, seria a educação, porque o campo intelectual isso também não se manifesta, pelo menos de um modo imediato. Você tem a alimentação, você tem todos os serviços sociais. Então nós vivemos assim que a nossa visão de tarefa, de atividade, de grandes realizações, estão no campo material. O indivíduo que diz assim, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida. E esse sucesso dele vai se mostrar exatamente por aquilo que ele conquistou materialmente. O patrimônio que ele construiu, os objetos que ele ostenta, né, o tipo de vida que ele leva, né, ali com os seus prazeres, com os ambientes onde ele frequenta, com os amigos que ele conquistou, o círculo social, né, onde ele pertence. Então, para nós, a ideia do indivíduo bem-sucedido está exatamente nesse campo das conquistas materiais. Nós aprendemos assim. As tantas e tantas gerações que nos sucederam também foram educadas dessa mesma forma. Porque no mundo material como o nosso, né, que traz ali tantas dificuldades, exigem de nós tantos sacrifícios, quanto mais abastados nós somos, menos necessidades nós passamos. Por isso, então, todo mundo, né, deseja ter essa segurança, ter esse conforto. Então, no nosso inconsciente eu vim aqui para ser uma pessoa bem-sucedida. Mas aí nós começamos, a partir desse aprendizado que nós desenvolvemos, não apenas na doutrina espírita, mas os próprios ensinamentos cristãos e os grandes ensinamentos, né, dessas esferas mais elevadas que estão presentes em todas as escolas. Nós vemos assim que em todas as religiões o principal ensinamento é transformar o indivíduo, né, num ser melhor, colocando-se numa linguagem bem simplista. Então, todos nós aprendemos isso e essa é a lição correta. Então, para nós que somos espíritas, temos a oportunidade de termos contatos constantemente com essas mensagens que vêm do mundo espiritual, e todas elas trazem para nós sempre essa ideia da necessidade de nos elevarmos espiritualmente. Dentro da doutrina espírita, por exemplo, né, diferentemente de algumas escolas que nós vemos hoje no mundo material, aqui no nosso mundo físico, que acabam se equivocando com relação à sua mensagem, que se equivocam, né, com relação ao objetivo de suas existências, acabam propondo a ideia da prosperidade material. Então o indivíduo que é abençoado por Deus é aquele indivíduo que tem uma vida bem confortável, uma vida bem construída. O indivíduo que pode mostrar que vai alcançar o paraíso, esse paraíso já começa pelas construções que ele tem aqui no mundo físico. Então a doutrina ela mostra para nós ensinamentos completamente diferentes desses, porque os espíritos falam para nós daquilo que eles são, não daquilo que eles têm. Mostram para nós o caminho que nós temos que percorrer, não por aquilo que nós carregamos dentro das posses que nós conseguimos adquirir, mas por aquilo que nós somos. Quando nós vemos no ensinamento do Evangelho falando para nós sobre porta larga, porta aberta, os espíritos falam para nós através de uma pequena fresta, dizendo que se nós quisermos passarmos por esse espaço, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nós acreditamos ter valor aqui para o mundo, mas simplesmente passarmos por aquilo que nós somos. E aí nós começamos então a ver que esses grandes valores são aqueles que existem dentro de nós, e não aquilo que nós possuímos. Esse ensinamento atinge com facilidade, né, a nossa lógica, a nossa inteligência, porque nós entendemos exatamente que essa é a realidade. Nós somos espíritos imortais, isso é algo que nós aprendemos. Nós sabemos que a nossa vida aqui no mundo físico é uma vida temporária, é uma vida que tem ali o seu prazo de validade. Nós temos ali, sabemos dos nossos compromissos, sabemos das nossas necessidades, sabemos das nossas responsabilidades, temos consciência de tudo. Mas mudarmos esses nossos hábitos já é algo muito difícil. Porque eu posso pensar, bom, uma pessoa boa, ela não vive de brisa. Uma pessoa boa, ela precisa ter segurança, ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter conforto, ela precisa ser feliz, ainda que essa felicidade seja interpretada, né, com esses prazeres, como sendo esses prazeres aqui do nosso mundo. Então nós temos a consciência dessa realidade espiritual, mas temos uma dificuldade muito grande de mudarmos os nossos hábitos. Então, na verdade, não é a necessidade de nós mudarmos radicalmente aquilo que o modo como nós aprendemos a viver para essas novas lições que chegam para nós. Nós podemos conciliar
as nossas atividades, as nossas conquistas aqui no mundo físico, sem que isso interfira no nosso crescimento, na nossa transformação espiritual. Então, quando coloca para nós nessa primeira mensagem que o cristão é chamado a servir em toda parte, nós mostramos que isso não faz com que nós abramos mão, por exemplo, de tudo aquilo que que nos dá essa estabilidade. Eu não preciso mudar o meu emprego. Na verdade, eu não tenho que me preocupar com o emprego que eu tenho que me preocupar com o modo que eu executo as atividades nesse meu trabalho. Eu não preciso me preocupar necessariamente com aquilo que eu recebo, com o grande valor que eu recebo como remuneração. A minha preocupação é que tipo de pessoa eu me transformei com essa remuneração que eu tenho. Então, gradualmente, as mudanças vão surgindo conforme nós vamos despertando a nossa consciência. E aí, então, nós vamos encontrando no trabalho que nós realizamos, o trabalho com dignidade, o trabalho que é feito com honestidade, o trabalho que vem, que traz para nós ali resultados, que traz ali uma remuneração, uma recompensa que é compatível com o esforço que nós demandamos. Então tudo aquilo que eu realizo, porque a ideia que nós temos aqui, por exemplo, do cristão, do caridoso, é aquela pessoa que abriu mão de tudo, é aquela pessoa que sacrificou tudo, é aquela pessoa que é um pobre cuidando de outro pobre. Então a gente tem aquela ideia de caridade como aquela pessoa simples materialmente. Mas nos esquecemos, por exemplo, que aquele que trabalha e recebe por essa remuneração, que é muito justo e que é direito de sua parte, ele pode também exercer atividades de caridade dentro dessa sua capacidade, dentro desse seu campo de ação. Então, na verdade, quando nós falamos de cristãos, nós não falamos do tipo de trabalho que o indivíduo tem, do tipo de patrimônio que ele construiu, mas do tipo de pessoa que ele é. E que o cristão, a partir do momento em que ele assume essa condição, e assumirmos essa condição não é algo exterior, eu sou cristão porque eu frequento, eu sou cristão porque eu sou amigo daqueles outros. Na verdade, essa ideia do cristianismo, que se encontra presente nas nossas vidas, ela se mostra de um modo silencioso. Eu sei a relação que eu tenho com Deus e Deus sabe a relação que eu tenho com Ele. Não importa o lugar que eu frequente. Não importa, por exemplo, bom dia, abraço, quando nós falamos de nós espíritas, quando vamos a um centro espírita, imaginar que aquele que faz palestra, aquele que é o dirigente, aquele que é o trabalhador, é mais cristão do que aquele que recebe o serviço da instituição. Muitas vezes aquele que presta esse serviço, ele presta, primeiro porque ele tem oportunidade, segundo porque ele tem a capacidade, terceiro porque ele tem vontade. Mas a relação íntima que ele estabelece com Deus é algo que somente ele e Deus sabe. Por isso, então, quando nós assumimos essa condição, ou assumimos essa, vamos dizer assim, essa personalidade cristã, nós estamos olhando, podemos dizer assim de um modo figurado, nós estamos olhando para Deus e Deus olha para nós. E aí então se estabelece a nossa relação. E aí eu posso dizer, eu sigo essa ideia porque eu tenho essa minha crença, eu tenho essa minha convicção. Então, a partir desse momento, eu vou começar a viver de acordo com essa personalidade que eu assumi. E esse viver de acordo é mais difícil. Porque, como eu falei para vocês, nós vemos pessoas que ocupam posições importantes dentro dos meios filosóficos, dentro dos meios religiosos, mas que intimamente se encontram muito distantes da realidade nessa relação que assumiu com Deus, que assumiu com Jesus, que é o mestre da nossa filosofia. E aí, então nós assumimos, no silêncio da nossa consciência, nós dizemos, eu me considero cristão. E aí então eu começo a viver de acordo com essa filosofia. E nós temos aqui então, André Luiz começa colocando para nós, já que nós somos chamados a servir em toda parte, ele diz assim, na casa do sofrimento, ministrará consolação. Então, independente da vida que eu tenho, independente da minha profissão, independente da minha condição social, independente do tipo de vida que eu levo, no momento em que surgir o sofrimento, o meu compromisso dentro das minhas possibilidades será exatamente ministrar essa consolação. E ela virá das mais variadas formas, até através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga, até de um amparo material se for necessário, porque o sofrimento existe. E só quem sofre sabe exatamente o efeito que isso provoca na vida de cada um.
Então, na casa do sofrimento, o verdadeiro cristão ministrará consolação. E aí, então, nós fazemos uma reflexão para pensarmos exatamente de que modo que nós trabalhamos no campo do sofrimento, o que nós fazemos exatamente para aliviar o sofrimento alheio. E essa é uma situação bastante sensível, porque no mundo como o nosso, e nós falamos da realidade que nós vivemos, né? Poderíamos falar daquilo que acontece no planeta todo, né? Mas aí nós entraríamos num campo muito abrangente, muito amplo, ao qual nós não temos acesso. Mas nós podemos falar do nosso mundo, do mundo que nós vivemos, aqui na nossa realidade, no nosso país, nos nossos estados, nas nossas cidades, dentro dos grupos sociais, das nossas famílias. Nós falamos da nossa vida aqui, aquilo que está ao acesso, né, ao alcance de nossas mãos. E aí nós vemos assim que, enquanto uma mensagem como essa diz para nós que o cristão é aquele que ministra a consolação diante do sofrimento, a pergunta que muitas vezes se faz é: e o meu sofrimento? Quem vem ajudar? Porque esse pensamento ainda existe muito no nosso mundo, né? As pessoas que sofrem, então na verdade elas dizem assim: olha, eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade, e muitas vezes até não tenho interesse em aliviar o sofrimento de ninguém, porque ninguém vem aliviar o meu. Então nós trabalhamos muitas vezes, de uma forma inconsciente até, na ideia da reciprocidade. Eu só faço para os outros aquilo que fazem por mim. E a gente começa exatamente pensando em nós mesmos. Porque amar ao outro do mesmo modo como nós nos amamos, muitas vezes acaba se transformando no contrário. O modo como nós amamos os outros. E aí nós pensamos: o modo como me ajudam, eu ajudo os outros. O modo como me tratam, eu trato os outros. E aí então nós esperamos sempre aquela recompensa para podermos tomar as atitudes. Nós não tomamos a iniciativa. E o cristão é chamado a servir em toda parte, porque o sofrimento, por exemplo, que é o ponto principal desse nosso primeiro item, ele se encontra em toda parte. De que modo que nós nos envolvemos com esse sofrimento alheio? De que modo que nós procuramos ajudar a partir desse compromisso que nós assumimos? Então, na casa do sofrimento, nós ministraremos a consolação, e temos que ficar atento a isso. Encontrarmos a oportunidade de servir, de fazer valer exatamente a filosofia que nós adotamos. É uma filosofia que vai nos trazer ali o equilíbrio, é uma filosofia que vai nos trazer a segurança daquele futuro que nós desejamos alcançar, mas é uma filosofia também que nos impõe responsabilidades. Para muitos pode dizer: olha, eu gosto, mas não é por aí. Eu gosto, mas não é assim que eu quero viver. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma grande ilusão. Porque se nós falamos que o cristianismo, que ser cristão é viver exatamente esse amor, o amor pelo próximo, o amor por nós mesmos, significa exatamente a ideia do servir. Diz para nós também que na furna da ignorância fará esclarecimento. E aí, quando nós encontramos a ignorância, ela pode se manifestar das mais variadas formas. Nós encontramos a ignorância do campo intelectual, nós encontramos a ignorância no campo moral. No campo intelectual, por exemplo, nós vemos pessoas que são muito humildes no seu modo de viver, não tiveram oportunidade de receber esse conhecimento, de receber esse conhecimento acadêmico, de receber o aprendizado para que pudesse se desenvolver, para que pudesse ter uma profissão melhor, para que pudesse ter ali uma vida diferenciada a partir da atividade que exerceria. E aí então, se na furna da ignorância fará o esclarecimento, esse esclarecimento vem exatamente no modo como nós nos relacionamos com essas pessoas, na forma como nós procuramos ajudá-las a se elevar dentro do universo que vivem. Bom dia, Sandra. Quando nós falamos no campo da ignorância moral, aí então é muito mais abrangente. Porque quando nós vivemos num mundo onde as pessoas são cultas, têm ali uma boa formação, são pessoas esclarecidas e tudo mais, né, que têm ali tiveram uma formação para terem também uma boa profissão, aí então nós não nos preocupamos, né, porque afinal de contas todos sabem ler, todos sabem escrever, todos ali têm conhecimento dentro do seu campo de conhecimento. Mas aí nós nos perguntamos: mas e a ignorância moral?
Então a ignorância moral é algo muito mais presente no nosso mundo do que a ignorância intelectual. E sem falar que a ignorância intelectual ela pode ser resolvida a partir do momento em que o indivíduo começa a receber educação. Até mesmo em idades avançadas nós vemos isso, né, que pessoas que fazem ali aqueles cursos para poderem ter aquela formação básica, depois vão se desenvolvendo, então o conhecimento chega. Agora no campo da ignorância moral já é algo diferenciado. Não é algo que você simplesmente ensina o outro e de um dia para outro acontece a transformação. E aí então esse esclarecimento dentro do campo moral, ele começa principalmente pela nossa própria conduta. Pelo modo como nós nos comportamos, pela exemplificação que nós oferecemos. Vocês se lembram daquela mensagem que eu sempre gosto de trazer para nós aqui, para nos ajudar nessas ideias, né? Que diz assim para nós que para muitos nós somos o único evangelho que alguém já leu. Ou seja, alguém que se encontra nessa parte da ignorância moral, da ignorância espiritual e até mesmo da ignorância intelectual, a nossa presença, o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós oferecemos, aquele conteúdo que existe dentro de nós é o que vai promover a transformação para aquela pessoa. Então o cristão é chamado também para esse comportamento. Embora muitas vezes, como eu falei para vocês no início, sermos cristãos por vontade não é a mesma coisa que sermos cristãos por vivência. Por vontade é porque nós gostamos, porque nós temos a ideia de que aquele lugar nos traz o conforto, nos traz a segurança e tudo mais, né? Só que na verdade nós lembramos sempre que essa segurança e esse conforto ela começa dentro de nós mesmos. Então somos nós que nos aproximamos da filosofia. Não é simplesmente a filosofia que faz com que nós nos transformemos. Ela por si só ela é passiva. Ela nos traz o modelo, ela nos traz o exemplo, a direção. Aderir a ela é da nossa iniciativa. Então no campo do sofrimento e da ignorância nós atuamos. No castelo do prazer, diz para nós aqui André Luiz, ensinará a moderação. E aí também é algo bastante difícil, né? Porque o prazer nos atinge a todos. E o prazer vem das mais variadas formas. E falar sobre moderação, aí nós temos então, né, nos hábitos que nós temos, né, na nossa alimentação, no nosso comportamento. Então a moderação significa exatamente isso. Nós nos vemos como espíritos ocupando um corpo que vem para nós como um instrumento, como uma ferramenta, e que nós sabemos cuidar desse corpo. E esse ensinamento não é apenas através do exemplo que nós damos, mas também através da orientação que nós oferecemos. Porque o prazer, ele sem dúvida nenhuma, quando ele se excede, ou quando nós nos excedemos no prazer, nós certamente começamos então a entrar no campo do desequilíbrio. E isso é extremamente negativo. Essa moderação, esse equilíbrio, essa atenção é fundamental para a nossa existência aqui no mundo material de um modo saudável, saudável em todos os campos, não apenas fisicamente, mas psiquicamente também, emocionalmente também. Então ensinaremos a moderação. Só que nesse caso, né, a gente começa com aquela grande luta interior. Para nós ensinarmos a moderação, para nós oferecermos o esclarecimento e também da mesma forma ministrar a consolação, nós precisamos nos transformar nessas pessoas que são capazes. Eu preciso aprender a consolar, e a gente lembra aquela oração atribuída a São Francisco, né? Antes consolar do que ser consolado. O pensamento de modo geral é antes ser consolado do que consolar. Porque nós temos ainda a ideia do individualismo. Na parte do esclarecimento é assim, eu espero que alguém me ensine, mas eu não tenho paciência para ficar ensinando. Quando se fala sobre ensinar a moderação, como é que nós podemos ensinar para os outras moderações se nós não somos moderados no nosso comportamento? Aí então vem o grande esforço que nós temos que fazer para primeiro nos autoeducarmos. Primeiro trabalhar a autoeducação, para depois oferecermos para o outro aquilo que ele precisa. É claro que nós não precisamos estar formados, né, aquela ideia que nós temos dentro do campo acadêmico, eu preciso terminar o curso para poder começar a ensinar. Na verdade, nós podemos ensinar a partir do momento em que nós aprendemos alguma coisa.
A partir do momento em que nós encontramos no outro uma lacuna que pode ser preenchida com o pouco conhecimento que nós temos. Mas é sempre um trabalho constante. Embora eu ensine um pouco agora, eu continuo aprendendo cada vez mais, aprendendo um pouco mais, para eu mesmo me aperfeiçoar. Então, nesse campo do prazer, como é que nós vamos lidar com essa moderação, né, se nós não conseguimos nos controlar diante daquilo que nos proporciona essas sensações? Quando eu coloco um prato de comida na minha frente, eu quero devorar porque eu adoro tudo isso. E aí, então eu começo não apenas a desequilibrar o meu psiquismo, mas a afetar o meu organismo. Das substâncias, dos hábitos que nós temos. Temos que trabalhar a moderação dentro de nós para podermos mostrar para o outro, para podermos ensinar o outro aquilo que é necessário para que ele também tenha uma vida saudável. Diz aqui para nós André Luiz: no despenhadeiro do crime sustará quedas. No despenhadeiro do crime. Hoje nós vemos então aqui na nossa sociedade as situações das mais diversas, das mais chocantes e traumáticas para todos nós. Algumas vezes essas situações batem à nossa porta, afetando a nossa vida de um modo direto. Se nós somos aqueles que ainda cometem crimes, precisamos então começar a fazer exatamente o trabalho de autoeducação. Se nós nos deparamos com aqueles que estão próximos, nós temos que trabalhar exatamente nesse sustamento da queda. Beleza, Angelina. Trabalhamos exatamente, né, no amparo dessas quedas, porque o despenhadeiro do crime é aquele despenhadeiro que parece que não tem fundo. Quanto mais os indivíduos caem, mais profundo eles vão. Mas se nós tivermos a capacidade de ampará-los durante essas quedas através das nossas orientações, não eximindo-os das culpas, cada um tem ali a sua responsabilidade. Mas o nosso papel é exatamente a fazer com que a sua condição não se agrave dentro das nossas possibilidades. Ajudá-lo a se reerguer, ajudá-lo, né, a reconstruir aquilo que foi destruído, porque sempre é tempo de recomeçar. Quando nós temos a consciência que nós somos imortais e que nós temos uma longa trajetória pela frente, a gente nunca precisa imaginar que não é tempo de fazer alguma coisa, já não dá mais tempo. Aquele caso é um caso perdido, nunca há caso perdido. O modo como nós vamos ajudar nessas quedas, ele vai depender muito de cada um. Vai depender muito das circunstâncias, da capacidade. Mas principalmente começando dentro do campo moral. Porque é muito fácil para nós fazermos julgamentos. Julgarmos, condenarmos, apontarmos, tudo isso começa dentro de nós. E nunca vemos naquele que comete o crime, o que já é um grande começo, importante a gente pensar nisso, porque muitas vezes eu estou me deparando com a criminalidade através da televisão. Eu não me envolvo, aquilo não me atinge, mas dentro de mim tudo aquilo vai sendo processado, aquilo que eu vou vendo, o raciocínio que eu tenho, o que eu sinto naquele momento, o que eu gostaria de fazer. Nenhum de nós é, né, Fatival? Os espíritos lembram, né, que até mesmo naquele momento final da desencarnação, o espírito desperta a sua consciência para uma nova realidade. As transformações acontecem em todos os momentos, porque onde acontece essa transformação significa o início de uma jornada diferente. E como nós temos essa ideia de que a nossa jornada ela é interminável, cada transformação que nós conseguimos fazer num determinado ponto dessa caminhada é uma caminhada melhor que nós conseguimos. Então lembrarmos sempre, né, principalmente a ideia do julgamento, da condenação, da punição que nós vemos naquele que comete o crime. A nossa visão, né, infelizmente a nossa sociedade tem uma visão muito diferenciada, e quando nós falamos a nossa sociedade, nós temos que lembrar que nós fazemos parte dela. A nossa sociedade tem uma ideia de justiça, uma justiça punitiva, uma justiça que isola, uma justiça que castiga, não uma justiça educativa. Porque ali nós vemos o criminoso. Mas quando nós despertamos a nossa consciência, nós vemos um indivíduo que infelizmente se lançou no despenhadeiro do crime, mas que ele terá a oportunidade de se reerguer. E muitas vezes nós estaremos envolvidos nesse processo. Nós lembramos daquele
daquela mensagem que Kardec trouxe para nós, lá no nosso livro Obras Póstumas, que fala sobre a expiação coletiva. Então, o mesmo indivíduo que é punido por uma sociedade, é essa mesma sociedade que vai ter que educá-lo no futuro próximo, médio ou distante. Se nós fazemos parte daquela sociedade que quis castigar aquele indivíduo, ele vai de novo estar no nosso meio, agora na condição de aprendiz e nós na condição de auxiliares. Então, ao vermos o crime acontecendo, sempre tenhamos essa visão. O crime, sim, é negativo, ele é destrutivo, desperta em nós ali sentimentos que são instintivos, primitivos, mas nós temos que olhar o outro como um espírito que, infelizmente, caiu. Um espírito que, infelizmente, se desviou do caminho e que precisa ser trazido de volta, assim como nós também já fomos trazidos tantas outras vezes diante dos crimes que nós cometemos. Fativaldo, eu passo no finalzinho para você, tá? Depois nós temos aqui ainda, no carro do abuso, exemplificará a sobriedade. É a mesma coisa da moderação que nós vimos, né? Quantas vezes nós abusamos da nossa posição, abusamos da nossa autoridade, abusamos do nosso poder, abusamos do nosso conhecimento, abusamos das nossas posses. E aí então vem a exemplificação da sobriedade, porque o que mais vai fazer com que nós tenhamos esse equilíbrio é a consciência que nós temos de que tudo aquilo que o mundo nos oferece são estímulos que são temporários e que são ilusórios. Porque nós ficamos iludidos com aquela sensação de poder, aquela sensação de grandeza, que na verdade nós não temos. Então eu sou o indivíduo que tem ali autoridade dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho. Eu sou um indivíduo que tem ali uma capacidade material para fazer o que eu bem quiser. No momento em que eu deixo esse mundo físico, nada disso tem importância. Na verdade, o que nós vemos dos ensinamentos dos espíritos é um grande constrangimento de chegarem ao mundo espiritual, se depararem com uma realidade que na maioria das vezes ignoravam, né? E aí então eles dizem assim: olha, eu vivi uma vida que hoje eu tenho vergonha de ter vivido aquilo. Eu tenho vergonha de ter sido aquela pessoa. Quantas e quantas vezes nós encontramos mensagens que trazem esse tipo de ideia? Os espíritos com vergonha do que viveram, simplesmente porque se iludiram, acreditando que aquele mundo de faz de conta, era um mundo real. Então, quando nós temos essa consciência e sabemos disso, porque de uma hora para outra nós podemos retornar à nossa pátria original, né? E quando nós falamos pátria original, retornar ao mundo espiritual, parece que é algo tão distante, tão abstrato do nosso dia a dia, mas na verdade é uma realidade. Quando nós estudamos esses livros, em que nós temos depoimentos de espíritos, nós estamos estudando histórias que são reais, histórias que se assemelham às nossas, histórias que podem ser inclusive as nossas próprias histórias, naquilo que tem de melhor e naquilo que tem de pior. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, né, diz o ditado popular. Mas, na verdade, através do entendimento que nós temos, nós podemos prever o nosso dia de amanhã. Que sim, nós teremos ali desafios, teremos dificuldades, teremos dor e sofrimento, faz parte da nossa história. Nós ainda somos seres imperfeitos e temos muito ainda a depurar. E será através dessas experiências que nós teremos ali a oportunidade de depuração. Então nós somos imortais e depois retornamos ao mundo espiritual. Aí então nós olhamos para a nossa história. O que eu fiz da vida que eu tinha? Porque eu gastava tudo que eu tinha, porque eu me endividei, porque eu briguei com todo mundo, porque eu subjugava as pessoas à minha vontade, porque eu criticava, porque eu humilhava, eu fazia, acontecia. E aí de repente desperta a minha consciência e eu falo: o que eu fiz da minha vida? Tive várias oportunidades e não tive a sobriedade, não tive a moderação para lidar de um modo sadio com a minha existência. Mas aí nós aprendemos, né? Não sejamos sempre pessimistas. Muitas vezes nós não conseguimos mudar alguns aspectos da nossa vida, mas também conseguimos mudar outros. Não somos aqueles espíritos eternamente esfadados ao fracasso, né? Porque do contrário,
a gente vai cair numa depressão. A doutrina espírita, que tem o objetivo de ser uma consoladora, acaba se tornando para nós o alvo, né, o objetivo, o instrumento de uma depressão. Porque nada dá certo, porque nós somos sofredores, porque viemos para sofrer. Pelo contrário, analisando aqui as nossas conquistas, observando as nossas transformações, nós começamos também a abrir mão desses abusos que infelizmente nós acabamos cometendo e começamos a viver com sobriedade. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu farei apenas aquilo que é o necessário, nada além. Farei aquilo apenas para poder resolver aquela questão, para poder viver de um modo sadio em todos os aspectos, seja socialmente, biologicamente, materialmente, psicologicamente. Então começamos a nos tornar indivíduos mais sóbrios. Essa sobriedade, sem dúvida nenhuma, ela vai demorar um tanto ainda para se desenvolver, mas a cada dia nós vamos conseguindo alcançar um pouquinho. Cada dia nós vamos transformar um pouquinho. Na toca das trevas, diz aqui André Luiz, acenderá a luz. Né? O Zé lembrou ali, né, que o abuso, né, que significa exatamente esse afastamento do bom uso, né? Porque nós podemos simplesmente utilizar aquilo que para nós é o suficiente. É um modo que nós utilizamos de um modo ponderado, de um modo moderado, de um modo equilibrado aquilo que nós necessitamos. Mas infelizmente, né, Zé, a gente sempre tem aquela ideia do prazer em todas as situações da nossa vida e a gente sempre acaba indo um pouquinho mais. Só que esse indo um pouquinho mais, quando ele começa depois de ser somado no final, ele sempre vai trazer para nós um prejuízo. É aquele vazamento que nós temos na tubulação das nossas casas, que todo dia tem uma gotinha, no final do mês vem a conta e aí nós ficamos assustados, né? Aquela lâmpada que nós não temos a preocupação de apagar todos os dias, no final a conta de energia elétrica vem alta. Então esses abusos que nós cometemos, essa abuso é aquela questão, Zé, enquanto o hábito se torna difícil de ser domado, quanto mais moderado a gente vai trabalhando, é melhor, quer dizer, vai trabalhando na redução. Cada um sabe exatamente a sua fraqueza, cada um sabe as suas dificuldades, mas o trabalho é contínuo. Porque mesmo que no final aquele hábito, aquele vício, aquela dependência não seja completamente dominada, o pouco que ela foi domada já é alguma coisa que vai ajudar nesse trabalho. Eu posso não conseguir tampar todos os vazamentos do meu encanamento, mas os tantos de vazamento que eu conseguir já vai ser alguma coisa. Então são as pequenas transformações, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia de mudar as coisas de uma hora para outra. E infelizmente nós somos sempre, né, atingidos pela frustração, pela decepção. Porque a gente quer fazer e não consegue. Eu tento, mas eu não consigo. Eu tento emagrecer, mas não dá certo. Eu tento mudar aquele hábito, mas não funciona. Ou seja, ele quer, de uma hora para outra, se transformar numa pessoa completamente diferente. Mas se por acaso eu não consigo tirar 10, né, o 100% daquilo que eu vivencio, se eu conseguir tirar 10% já é alguma coisa. Nós pensamos nos passos quilométricos. Muitas vezes eu não consigo dar passos quilométricos. Eu dou passos métricos. Eu dou passos centimétricos, criando aqui uma analogia, né? Um neologismo. Eu dou passos milimétricos. Cada passo, cada pequena conquista que nós temos já é algo significativo. Aqui diz para nós, né, para a gente poder acelerar um pouquinho, na toca das trevas acenderá a luz. As trevas da ignorância, as trevas do medo. Seremos a luz daquela palavra amiga, daquela atitude que vai proporcionar para o outro ou para aquele grupo uma ideia, né, a luz da esperança, a luz do amor se fazendo viva através dessa mesma luz. Aqui lembrou, né, a Andréia colocou também, né, vai tirando, né, um por semana, de 3 em 3 dias, né, vai que através de um esforço contínuo, tudo pode ser alcançado. No nevoeiro do desalento, abrirá as portas do bom ânimo.
Isso é algo que nós mais encontramos no nosso mundo hoje. As pessoas desalentadas, desanimadas, desiludidas, angustiadas. E é então a nossa presença, porque nós vemos isso hoje, né, com tantas notícias que mostram, né, que dão a impressão de uma decadência da nossa sociedade, as pessoas se tornando pessoas piores. Você liga a televisão e tudo que você vê é desgraça, tudo que você vê é perda, tudo que você vê é a desonestidade das pessoas. E aí então, da nossa parte, a gente continua alimentando cada vez mais isso. Naquela roda de conversa, alguém fala mal e a gente pega e começa então a intensificar cada vez mais aquele pensamento, trazendo a nossa cota de desgraças também. E aí então os espíritos lembram para nós a necessidade de nós termos esse pensamento otimista. Otimista não significa um pensamento ilusório, ele é realista. É um pensamento que faz parte da realidade, só que nós vemos a realidade de um modo construtivo. Aquela ideia do copo d'água, né, cheio ali, com um copo com água até a metade, ou ele está meio cheio ou está meio vazio. A realidade é o copo d'água. Mas o modo como nós nos comportamos, agindo com toda a prudência, com toda a nossa previdência, nós agimos de um modo positivo, levando também para as pessoas uma mensagem positiva. Porque a crítica, a agressividade verbal principalmente, né, nesse ambiente tão ácido que nós estamos vivendo atualmente, no campo da política, da economia, do comportamento da sociedade, as pessoas se agredindo por motivos banais, aí que nós vamos vivendo então cada vez mais desanimados. Que motivo eu tenho para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa equilibrada, para fazer ali os meus sacrifícios, para viver num mundo como esse? Há a necessidade de nós abrirmos as portas do bom ânimo, exatamente pela consciência que nós temos da nossa realidade, que vai muito além daquilo que o mundo está vivendo. Aqui isso que o mundo está vivendo é temporário, ainda que seja um temporário, né, de longo prazo, mas todos nós vamos nos transformar. E quando nós abrimos essas portas do bom ânimo, quando levamos essa palavra mais animada, nós lembramos, né, de bom ânimo. Ânimo vem de ânima, ânima significa alma. Ou seja, levarmos a mensagem para as pessoas, uma mensagem que dá vida, uma mensagem que faz crescer, que faz transformar, que dá para as pessoas a alegria de viver, né, a disposição de fazer as coisas de modo construtivo. Se nós olharmos a nossa volta, nós perguntamos assim: quem são aqueles que nos trazem essa mensagem positiva? Quem são aqueles que fazem com que nós acordemos e tenhamos realmente vontade de lutar contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é doloroso, contra aquilo que nos traz tantos ânimos? É difícil nós encontrarmos. Então, nós, da nossa parte, nos colocamos como agentes desse bem. Esses trabalhadores, né, que agem levando essa boa mensagem, essa boa nova, para falarmos da esperança, para falarmos da alegria, para falarmos da motivação para as pessoas. André colocou, né, muitos em nossa sociedade, né, estão sofrendo de muita solidão, mesmo com pessoas ao lado. Solidão é diferente de estar sozinho, né? Uma pessoa sozinha é aquela que não tem ninguém por perto. Nós temos pessoas hoje vivendo no meio de tantas e tantas pessoas, vivendo solitariamente. Depois diz para nós: no inferno do ódio multiplicará bênçãos de amor. Exatamente aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Porque falar do desalento, falarmos aqui em cima, né, das trevas e tudo mais, é o que mais nós encontramos hoje. As pessoas estão se odiando cada vez mais. E a cada dia elas são alimentadas por isso, porque inconscientemente, quando nós vemos na televisão, né, hoje pela manhã mostrava, né, lá assaltantes roubando um caminhão, ontem mostrava aqui em São Paulo, né, naquelas ruas comerciais, ladrões de celulares. A gente vai vendo tudo isso, vai nascendo dentro de nós uma revolta, um ódio tão grande,
que são até, podemos até dizer assim, que são situações que sem dúvida nenhuma isso até se justifica sentir tudo isso. Vemos a impotência, vemos ali essa desigualdade na nossa sociedade, essa indiferença e tudo mais, mas aí nós nos tornamos pessoas odiosas também. Esse é o grande problema, porque o ódio que faz nascer em nós, que essas imagens fazem nascer em nós, faz com que nós também nos tornemos pessoas odiosas. E aí então nós vamos transferir esse ódio para dentro da nossa casa, para o ambiente onde nós trabalhamos, onde nós frequentamos. Então, na verdade, assim como nós temos na química, né, que para você neutralizar o ácido, você precisa de uma substância que seja alcalina, uma substância básica, para você neutralizar o ódio, você precisa de multiplicar essas bênçãos de amor. Então, se nós não podemos fazer nada, não alimentemos isso em nós. Pessoas que gostam de ver esses programas para poder ver ali, né, aqueles que cometem crimes, ver as punições, ver as revoltas. O que vale para nós é o circo pegar fogo, como se diz popularmente. Só que na verdade esse incêndio tem ali um preço muito alto. E por isso diz aqui embaixo para nós também, na praça da maldade, dispensará o bem. Então nós vemos ali sempre a oposição, neutralizar aquilo que existe de negativo dentro de nós. Somos influenciados o tempo todo por aquilo que o mundo físico oferece, pelas influências do mundo espiritual. Mas nós temos que fazer aquele trabalho intenso de neutralizar tudo isso e começarmos também a perceber as influências positivas do nosso mundo. As influências que chegam tanto do mundo físico como também do mundo espiritual. Depois aqui para nós finalizarmos aqui o nosso estudo, no palácio da justiça colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Isso aqui já é algo bastante profundo para nós, porque mesmo diante daquele que comete o crime, diante da nossa visão e também até mesmo diante da nossa legislação, quando nós nos colocamos no lugar desse réu, nós começamos a analisar todo o caminho que ele vivenciou para poder chegar naquela condição. Todas as agressões que ele sofreu, todas as privações que ele teve que vivenciar, todas as revoltas que nasceram dentro dele, para mostrar que ele não nasceu como um indivíduo criminoso. Ele se tornou aquele indivíduo criminoso de acordo com as experiências. Felizmente para nós vivemos experiências diferentes hoje. Mas e se nós tivéssemos vivido na mesma situação? Será que nós seríamos capazes de resistir? Será que nós nos colocaríamos como bons cristãos, como espíritas caridosos, se nós tivéssemos vivido tantas agressões como essas pessoas viveram? Não apenas hoje, porque nós temos uma visão muito mais ampla da existência de cada um, e nós vamos percebendo que vão se somando experiências atrás de experiências negativas, em que o indivíduo é privado do conhecimento. Ele não teve oportunidade de ter uma educação moral, uma educação intelectual, não teve oportunidade de ser acolhido por uma sociedade, fez com que ele se transformasse simplesmente num indivíduo, entre aspas, moralmente selvagem, que faz de tudo para sobreviver e pouco se importa com aquilo que existe em volta, porque nunca se importaram com ele. Através desse pensamento de indulgência e de caridade, nós começamos a ver que as pessoas não nasceram criminosas. Elas foram induzidas àquele caminho por diversas circunstâncias, somando inclusive suas próprias imperfeições, mas que mesmo assim elas terão oportunidade de se regenerarem. Muitas vezes do nosso lado, se não dentro de nossas famílias, quando há aquelas surpresas do destino, né, trazendo ali para perto de nós aqueles que nós condenamos um dia, são aqueles que vivem junto a nós na mesma sociedade. Não adianta reclamar que a cidade que eu vivo é uma cidade violenta. Por que nós achamos que nós estamos vinculados a ela? Por que tem indivíduo que nasce num ambiente onde existe guerra, onde existe mortes, destruição, onde existem mortes e destruição? É porque ele está vinculado com aquela psicosfera, com aquela energia que envolve aquele ambiente. Nos vemos aí refugiados que perdem tudo. Por que essas pessoas vivem essas experiências e nós estamos aqui, como eu sempre falo para vocês, confortavelmente sentados aqui junto aos nossos equipamentos, conversando sobre essas questões?
E se nós tivéssemos sido expostos ao mesmo cenário, às mesmas circunstâncias que essas pessoas viveram? Esse tipo de pensamento mostra para nós uma justiça muito além da justiça material, da justiça humana. Mostra para nós a justiça divina. Mas é uma justiça, mais uma vez, educadora, não é uma justiça punitiva. Então, ao vermos aquele que cometeu o crime, ou mesmo pessoas que cometeram erros no nosso dia a dia, não temos aqueles que sucumbem, né, às relações afetivas, às questões materiais, às questões de relacionamento, não convivemos com pessoas que erram à nossa volta, não somos nós também pessoas que já cometeram erros junto a outras pessoas, junto aos nossos parentes, né, ou os nossos parentes junto a nós, no nosso ambiente de trabalho, com pessoas, né, do nosso meio social, não cometemos os nossos erros? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, não é simplesmente sofrer o que ele sofreu, mas é conhecer também a sua própria história. É conhecer a sua trajetória, entender do porquê daquelas escolhas equivocadas. E aí, então nós vamos vendo as pessoas de modo diferente e vamos também fortalecendo cada vez mais. E depois André Luiz fecha aqui para nós: em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Para muitos de nós, esse convite vem como um desafio. Mas vem como um desafio se nós ainda apresentarmos resistência, se nós abraçarmos realmente essa filosofia e a adotarmos, né, em nossa vida com convicção, ele deixa de ser um desafio, ele se torna uma proposta que nós vamos cumprir dentro das nossas possibilidades. Nem sempre conseguiremos, né, agir de um modo quilométrico como Jesus fez aqui no nosso mundo. Nem sempre não, né, estamos longe de viver isso. Mas certamente aqueles milímetros que nós conseguimos alcançar, aquelas pequenas realizações que vão se somando, porque os erros também vão se somando, mas as virtudes também vão. Hoje eu consegui algo positivo, no outro dia eu consegui algo mais, depois eu vou conseguindo algo maior, e de repente, quando eu percebo, eu sou uma pessoa muito mais virtuosa do que eu imaginava. Não sou assim aquela pessoa tão abandonada, aquela pessoa tão sofredora. Não sou aquela pessoa tão distante dessa graça, né? Para não falar da desgraça, né? Eu sou alguém que realmente consegue fazer algo. E quando nós percebemos esse aspecto positivo em nós, nós ficamos muito mais motivados a grandes mudanças. Já que eu consegui andar 1 milímetro, por que não andar 5 da próxima vez? Talvez eu consiga andar 10, já completando 1 centímetro, e assim, quando eu perceber, eu estou dando passos largos, com uma motivação muito maior do que eu imaginava ter. Basta apenas que nós tenhamos a convicção de que a filosofia que nós abraçamos é essa filosofia que realmente nós queremos viver. E que nós temos as referências, se não a referência de Jesus, que se encontra muito distante de nós. Eu sempre falo para vocês, elejam aqueles que serão para vocês as referências, ou elejamos aqueles que serão as referências para nós, que conseguem fazer pequenas construções perto de nós. Alguém da minha família, do meu dia a dia, do meu círculo de amigos, alguém que aparece na mídia em que eu posso me espelhar. Eu posso não conseguir imaginar, eu não consigo ser Jesus, não consigo ser Chico Xavier. Poxa, mas eu consigo ser igual ao meu vizinho, que é alguém que eu tenho admiração. E aí então nós conseguimos realmente ter essa motivação. Mudemos a lente que nós temos diante dos nossos olhos para não vermos mais o mundo de um modo tão negativo. Nós começamos a ver o modo de um mundo mais otimista, principalmente numa época como essa, em que todos nós estamos mais sensíveis, por causa de Natal, por causa de relações familiares. Alguns ficam mais angustiados, mais tristes, outros ficam mais alegres. Então, vemos esse momento para nós que aflora esses sentimentos, isso nos dá grande motivação para transformarmos aquilo que para nós ainda não é bom e reforçarmos aquilo que é bom. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, no texto número 45, sempre chamados, porque nós somos sempre chamados a servir, não é o convite, é um convite aberto e contínuo.
e as oportunidades vão surgindo à nossa frente o tempo todo. Simplesmente basta que tenhamos vontade de fazer. Então essa é a mensagem que André Luiz traz para nós, e a gente encerra por aqui então esse nosso encontro de hoje.